Eita coisa boa! Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para a nossa primeira lição da CPAD. Quero te agradecer, você que esteve conosco aí durante esse ano de 2021 e com a bondade e a misericórdia do Senhor que nos seguiu esse período todo e que possa a mesma continuar nos seguindo, nós estamos vencendo mais um ano. Olha, esse trimestre o tema é de muita relevância, a supremacia das Escrituras. Que coisa linda são as Escrituras. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, da Assembleia de Deus de Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGA-DB. Bom, um assunto extremamente relevante e nós vamos começar aí sobre a autoridade das Escrituras. Esse será o nosso tema abordado. Tá bom? Tá preparado aí? Fica com a gente aí, ó, até o final, não saia só um resumo, é uma sinopse para você somar com aquele conteúdo que você já juntou aí para a preparação da sua aula. Tá ok? Se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, acione o sininho para você receber todas as novas notificações, compartilhe, deixe o seu comentário aí e não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Bem, a autoridade das Escrituras, ó, a autoridade das Escrituras. O texto áureo, texto de ouro, bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdade prática, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. É bom lembrar também que a revista da CPAD está com uma nova roupagem aí para iniciar 2022 já, causando um impacto aí visual e mental na nossa mente. Que bom, coisa linda é a gente estudar a palavra de Deus, sabe? É o professor ir para a sala de aula inspirado para poder falar sobre a palavra de Deus. Bom, eu quero ler aqui, logo de antemão, o texto de referência, Salmo 119, versículos de 1 a 8. E a introdução diz assim, ó, ler e compreender a Bíblia é um desafio neste trimestre. Vamos enfrentá-lo. Bom, desafio é com a gente mesmo, não é verdade? Tu gosta de desafio? Bom, todo novo empreendimento é um desafio, tá bom? E perder, muitas das vezes, não é sinônimo de derrota. Para quem sabe superar uma perda, é pedagógica, é didática, é para aprendizagem. Vamos? Cadê? Até me perdi, gente. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim, sendo a autoridade dela, depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Então, o nosso alvo aqui, como está aqui na introdução do pastor Douglas, é o desafio da gente aprender o texto e aplicá-lo de maneira correta, tá bom? Nós vamos ler aqui, quero ler aqui com vocês, algumas passagens, que são as passagens que falam que nós não devemos tirar coisa alguma das Escrituras, e isso fala em alguns textos. Quais são eles? Princípio, meio e
fim da Bíblia. Princípio, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Agora nós vamos para Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Vou ver aqui na agulha. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescenteis à sua palavra, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E então nós fomos para o meio, para o princípio, meio, agora vamos para o fim. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19, que diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Até aí já dá para a gente entender. Se você quiser ler o 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Bom, então 3 avisos nós temos no início aí, meio e fim, para que não acrescente e para que não tire nada deste livro. Este livro é a autoridade, a supremacia das Escrituras, e a nossa aula, a autoridade da Bíblia. Estou acompanhando a hora aqui para eu não ultrapassar os meus limites aqui de horário, tá bom? Vamos nós. A origem da Bíblia. Bom, a origem da Bíblia, ela é divina. Qual é a melhor definição da Bíblia? Vamos supor, se você parar lá diante da sua classe e perguntar assim: o que é a Bíblia? Alguns vão dizer assim: é a palavra de Deus. Outros vão falar assim: é a boca de Deus. Outros vão falar: é a revelação de Deus. Todos eles estão certos? Estão certos. Não estão errados. Mas existe uma definição que eu acho assim, óbvia, objetiva e mais esclarecedora. O que é a Bíblia? Ora, a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Essa é a síntese bíblica, é a síntese da tradução do que é a Bíblia que eu acho melhor. A Bíblia é a revelação de Deus aos homens. É aonde Deus se faz conhecer. Está na Bíblia. Então, a revelação de Deus aos homens. A origem da Bíblia e a revelação divina. Bom, eu botei aqui uma tríade da revelação da Bíblia. Então, nós temos revelação, inspiração e iluminação. Revelação é o ato de descortinar, de tirar o escondido e trazer à luz. Inspiração é o ato de soprar, como se Deus soprasse dentro do homem e falasse: escreva isso. E iluminação é o ato de nós entendermos por uma ação do Espírito Santo aquilo que estamos lendo. Quando a gente fala assim: olha, que revelação eu tive aqui da palavra, é um termo errado teologicamente. Nós não temos uma revelação da palavra, nós temos uma iluminação do texto. O Espírito nos ilumina o texto. Nós vamos lendo e nós vamos compreendendo isso aqui. Então, qual é a tríade da Bíblia? Quem já estudou aí teologia, estudou bibliologia, automaticamente eu acredito que já viu isso aqui. Isso é matéria de bibliologia. Revelação, inspiração e iluminação. Isso aí é a tríade revelatória
da Bíblia. Então, ó, ela tem a sua origem divina, tem a sua origem em Deus. Quem é o autor da Bíblia? Disse o professor, o mestre saudoso Antônio Gilberto. O autor da Bíblia é Deus. O tema central da Bíblia, Jesus Cristo. O real intérprete da Bíblia, o Espírito Santo. Agora, quem ensina a Bíblia precisa acreditar que de capa a capa a Bíblia de maneira plena é a palavra de Deus. Eu não posso duvidar, coisas que eu posso não entender hoje, não é fator para eu descrer. Por quê? Porque a Bíblia é um ato de fé. Eu preciso ter fé para acreditar na Bíblia. E quanto mais eu a leio, mais a minha fé é acrescida. Por quê? Porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o fantástico. Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir corinho de fogo. Não. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha que coisa linda. Vamos nós. Então a sua origem está em Deus. Revelação geral. Chama-se aquela que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza humana, onde Deus se deu a conhecer. Na história, Deus revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos. Então, em toda a história, nós vamos ver, inclusive na história bíblica, Deus estabelecendo, tirando, colocando, mudando, a mão de Deus agindo. No universo, ou seja, os céus manifestam a glória do Senhor. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. É o Salmo 19. Então, Deus fala por meio do universo também, na terra criada. Deus está falando. E no ser humano, que é a sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança no seu sentido espiritual. Com várias características, o homem trouxe, que Deus deu ao homem. Poder de raciocínio, o direito de escolha, antes do homem pecar, o direito de viver ali no paraíso eternamente. E Deus deu a ele o poder da decisão. Você opta por isso e opta por aquilo, isso é um direito seu. Então Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa é a revelação geral. E a revelação especial? Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece a redenção para os perdidos e pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo e na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no verbo vivo, Jesus, quanto nas Escrituras. Então, especialmente, dizia Martinho Lutero, a Bíblia é o berço onde Jesus está. Olha que coisa linda. Quer conhecer Jesus? Está aqui, Aqui é o maior conhecimento do nosso Jesus Cristo. Essa é a revelação especial. A gente precisa tomar e conhecê-lo de maneira plena. O 2 diz assim: evidências da autenticidade da Bíblia. Bom, toda a Bíblia é inspirada por Deus? Sim. Suponhamos que alguém te pergunte na sua classe: professor, professora, toda a Bíblia é inspirada por Deus? Lógico, o professor vai dizer assim: sim, toda a Bíblia é inspirada por Deus, baseado em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16, que na ARA
é melhor a colocação, tá bom? Por exemplo, se você ler eu estou aqui com a RA, só para você entender o que eu estou falando. Eu não quero passar de 30 minutos. Vamos lá. Passei. 3,16 diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Até aqui já dá para a gente entender. Se você ler na ARC, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Esse toda a escritura divinamente inspirada, criou-se a teoria da inspiração parcial, porque nem toda a escritura é divinamente inspirada. Então, a que for divinamente inspirada, a gente abarca. Mas olha só o que o ARA diz. Toda a escritura é inspirada por Deus. A ARC, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Essa é a ARC. A RA, toda escritura é inspirada por Deus e útil. Então, primeiro eu preciso ensinar aquilo que eu creio. Eu creio que toda a escritura é inspirada por Deus? Amém. Eu vou fazer disso o meu padrão, a minha regra de fé. Então eu preciso dizer isso. Toda a escritura é inspirada por Deus. E aí a gente faz um outro quesito. E o aluno pergunta, professora, toda a Bíblia é revelada por Deus? Aí vem uma questão a mais. Ó, toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas nem toda a Bíblia é revelada por Deus. E aí? Deixa o seu comentário aí, hein? Deixa o seu comentário aí que nós vamos explicar esse negócio. Na Bíblia nós temos passagens que não é revelada, mas é inspirada. Então toda a Bíblia é inspirada, mas nem toda a Bíblia é revelada. Então nós temos passagens em Gênesis, ali, início de Gênesis, que a Bíblia, além dela ter casos que foram passados oralmente para os escritores, e Deus falou assim, escreve, e tem passagens que Deus descortinou o véu e trouxe à luz o conhecimento e a revelação. Então toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas nem toda a Bíblia é revelada por Deus. Por exemplo, na passagem de Mateus capítulo 4, vamos lá, Mateus capítulo 4, Jesus está lá conversando com o diabo. O diabo está inspirado por Deus? Não. Quem está inspirado por Deus é Mateus, que Deus fala assim, ó, escreve essa conversa aí. Então o que a gente diz? Que a Bíblia é inspirada por Deus, mas não é revelada por Deus. O registro da declaração que está ali é que é inspirado, e não a declaração do registro. Provérbios 14, 1. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. O insensato está inspirado? Não. Então, o registro, a declaração do registro não é inspirada. O insensato disse que não há Deus, isso não é inspirado. Então, a declaração do registro não é inspirada. Agora, o registro da declaração porque aí Deus disse, escreve o que o insensato disse. Deu para entender? Qualquer coisa, deixa o seu comentário aí. Então, ó, o registro da declaração é inspirado, mas a declaração do registro não é inspirada. Por isso, toda a Bíblia é inspirada por Deus. É bom que você, meu amigo professor, entenda isso e domine isso aí, porque isso pode gerar aí alguma coisa dentro da sua aula, e você tem que ser a pessoa capaz ali de explicar esse detalhe aqui, tá bom? Qualquer dúvida, deixa o seu comentário aí. Então vamos lá, as evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências eternas. A Bíblia, ela tem a sua origem do grego, a autenticidade tem a sua origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Aí ele cita aqui 2 Timóteo 3,16. Dentre as evidências internas destacam unidade e
consistência. Ó, no período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em dois idiomas principais, que é o grego e o hebraico. Aí ele bota assim, e um dialeto. Que dialeto é esse? É o aramaico. Esse dialeto aqui ele coloca como o aramaico, que é, na verdade, uma mistura da língua semítica com o hebraico. Tá bom? Então você anota aí que esse dialeto é o aramaico, que o povo acabou trazendo alguns contextos aramaicos da Babilônia e dos caldeus também, que habitavam ali a terra de Canaã. A ação do Espírito Santo. Ó, por meio da lei, da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é 4:12 de Hebreus. Então, a gente lendo, o Espírito Santo ele é capaz de fazer esse corte, esse suco na nossa alma. Profecia de eventos futuros. Nós estamos falando da autenticidade. As profecias de eventos futuros também confirmam a autenticidade da Bíblia. Coisas que a Bíblia falou lá mais de 4.000 anos atrás, que vem se cumprindo. Estou nem falando aqui de 2.000 anos aqui do Novo Testamento, estou falando lá do Antigo Testamento, que se cumpriram e ainda há coisas que vão se cumprir. E as evidências externas, que compreende-se a evidência externa, aqueles que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por fontes históricas. Então, a Bíblia nós temos aí a ação do Espírito, a ação futura e a unidade e consciência, ação do Espírito Santo e eventos futuros. Esses três aqui são as evidências internas. Agora nós vamos para evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas com que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas por vezes. Essas comprovações se identificam e se fundem ao conceito de inerrância. Isso é que a Bíblia não contém erros. A Bíblia ela é perfeita. Por isso, Paulo chama a Bíblia de sã doutrina. A Bíblia é sã por dois motivos. Quais? Primeiro, a Bíblia não contém erro. Não contém erros. Segundo, a Bíblia é um remédio para um mundo doente. A Bíblia é o remédio para o mundo doente. Que bom nós termos a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática. Vamos nós então. E a mensagem bíblica, a supremacia da Bíblia. A Bíblia é suprema. Nós é que estamos dando pouco lugar à Bíblia, à palavra hoje. Hoje se canta demais. Hoje se louva muito tempo e espreme o lugar da Bíblia, e já tem pessoas substituindo os louvores pela Bíblia, baseando em Salmos 22, dizendo, porque Deus habita no meio dos louvores. Uma interpretação errada do texto. Não há texto que confirme, que sustente que Deus habita no meio dos louvores. A palavra de Deus tem que ter o seu espaço e o seu lugar. Se canta 1 hora, deveríamos termos 1 hora de palavra. Palavra, oração e louvores. Isso compõe a tríade litúrgica de uma igreja. Isso para não falar das manifestações dos dons espirituais. Nós não podemos diminuir a palavra de Deus em detrimento aos louvores. A palavra tem que ter o seu lugar. Mas tem pregador que não dá para ouvir. Bota esse pregador no seminário, treina ele. Tem
Não tem professor que hoje melhorou porque passou por treinamento, por capacitação? Então, ó, vamos lá, vamos nos esforçar. Você, professor, ó, tu tem que se esforçar, investir no teu ministério e melhorar, se aperfeiçoar para cada dia mais ser um professor melhor. Tu tem que ter palavra, pão para dar ao faminto. Vamos nós. O poder da palavra. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que esmiuça a penha. É Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça. A palavra tem que queimar dentro de nós, queimando dentro de nós, ela vai queimar, ela vai chegar como uma tocha também no aluno. Agora, um professor morno, frio, parece que não foi contagiado pelo texto, que não foi contagiado pela palavra, automaticamente ele não vai inspirar um aluno amanhã a ser uma pessoa que tenha gana pela palavra. Vamos analisar bem isso aí, professor. O poder da palavra de Deus, a palavra ela é poderosa, poderosa. Jesus, quando luta aqui com o diabo, naquela batalha que ele está tendo ali espiritual, de Mateus capítulo 4, ele usa lá, ó, está escrito. A expressão está escrito no grego é gegrapitai, que quer dizer está valendo, está vigorando, continua atual. E aí ele pega os textos, os contextos que a gente chama de contexto remoto, lá do Antigo Testamento, o diabo fala para ele assim, depois de 40 dias de tentado, já que és o Filho de Deus, talvez na tua versão, se tu és, a expressão grega é já que és, ele afirma, ele não bota uma dúvida, se tu és. Já que és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E dá para Jesus umas pedras calcárias lá do deserto. Aí Jesus fala assim, ó, está escrito, gegrapitai. Ó glória, nem só de pão viverá o homem. Analisa comigo. O diabo queria que Jesus transformasse pedras em pães e comesse. Há professores que pegam o pão e transformam em pedra e dá para o aluno. Olha, que coisa, hein? Pensa bem, você pega o pão, transforma em pedra e come essa pedra aí. E o aluno acaba recebendo pedrada na cabeça no domingo pela manhã, ao invés de receber um conteúdo sadio da sua aula. Sério isso, hein? Vamos lá para a gente fechar aqui que eu estou cronometrando o meu tempo. Propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva e entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção, a redenção em Jesus Cristo. Aí nós temos aí João capítulo 16. Olha, quando ele fala aqui o propósito da Bíblia, primeiro é mudar a gente. A Bíblia não foi nos dada para nos trazer conhecimento. Conhecimento é legal, mas ela tem que ele tem que ser aplicado na nossa vida para gerar mudança em nós. Depois que ele desembocou numa mudança, aí nós vamos começar a estudar os pormenores. Mas se eu começar a ler a Bíblia, sem exegese, sem hermenêutica, só ler o poder da palavra é capaz de mudar a minha vida. Agora, quanto mais eu a leio, mais eu vou querer aprender a palavra. Então, a palavra, primeiramente, não é para me trazer conhecimento, para eu me orgulhar, não porque eu sei, porque eu... Não. Mudança de vida é o papel da palavra. Você pega lá João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler o que diz antes do conhecereis a verdade. O 8,31. Para a gente entender que isso é contexto, né? A gente chama isso de contexto. Disse-lhes,
Disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, primeiro ele fala do conhecer, de permanecer na palavra. Se permanecer na palavra, sois meus discípulos. Porque o conhecimento da palavra gera libertação. Não é o saber a palavra, é o conhecimento. Eu vou comentar aqui no livro aqui que está aqui na minha mesa, ó, que são alguns níveis de relacionamento com a Bíblia. O nível de ouvir, percepção, isso é importantíssimo, percepção. O nível de ler, que é a constatação do que você está vendo. O nível de estudar, que é o nível de investigação da palavra. Isso é importantíssimo, a investigação. O nível de meditar, que é o de refletir, de fazer uma reflexão daquilo que você está estudando. E o quinto nível, o nível de prática, que é o nível da ação, de tirar da teoria para a prática. São os níveis que nós precisamos para o bom estudo da palavra de Deus. Vamos nós. Para fechar aqui, depois dessa coisa gloriosa que é o propósito da Bíblia mudar as nossas vidas, você, professor que ensina, qual o seu objetivo? Ensinar para transformar vidas. Tu não tem outro motivo para ensinar. Se tu está ensinando com outros motivos, eu te aconselho a parar, rever os seus conceitos, engata uma ré e depois você inicia tudo de novo. Conclusão: as Escrituras são de origem divina e Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade de fé e prática. De fé e prática. De fé e prática. Bom, eu quero indicar para você aqui 2 livros que vai te ajudar por demais nesta lição. Tá bom? Demais nessa lição. Cadê o outro? Sumiu? Tá lá na mesa, lá na outra mesa. Ó, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Esse livro é excelente, ninguém dá valor. Inclusive, o pessoal da Assembleia de Deus acredita nas coisas erradas por não conhecer a sua declaração de fé. Coisas que os batistas conhecem muito bem e são fiéis à sua declaração de fé. Coisas que os presbiterianos conhecem muito bem e os assembleianos desvirtuam, porque começam a pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí traz uma coisa de uma outra denominação dali, traz uma para cá, e faz uma miscelânea de coisa. Faz não sei o que eu posso chamar, de vitamina ou de lavagem, alguma coisa que mistura muito. Eu acho que está mais para negativo do que para positivo, e abre mão disso aqui, ó. Obreiros, pastores, professores, você tem que conhecer isso aqui. Isso aqui é indispensável. Isso aqui é excelente, excelente. Ó, muito bom, muito bom, muito bom isso aqui. Desde que eu adquiri esse livro aqui, eu vi a qualidade e o valor que esse livro tem. Aí, eu estudando essa lição, o autor fala justamente da declaração de fé da Assembleia de Deus. Eu falei, vou aproveitar para indicar. Então, ó, pega isso aí, professor, superintendente, principalmente o superintendente e o pastor, porque aí vocês é que são os mentores dos seus professores. Então, um superintendente experiente é um descanso para o pastor, porque ele vai fazer a máquina funcionar de maneira eficiente. Um grande abraço, fica com Deus, ó. Tamo junto aí em 2020 e Deus abençoe a sua vida, ó. Beijo no seu coração.